Hoje eu vou falar sobre compulsão alimentar. Eu vou dar 5 passos pra gente acabar logo com essa compulsão, porque eu sei que ela te atrapalha a emagrecer. Você tá indo direitinho, né? Você tá indo no seu caminho, no seu processo de emagrecimento e de repente o que acontece? Lá tá você comendo tudo que não devia. Pois é. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar como é que nós vamos resolver isso aí, ó, com 5 passos. Você tá comendo muito? Você tá ansiosa, tá compulsiva, tudo que veio pela frente tá indo? Se você provavelmente tiver, sabe quando você tá de TPM, você fala assim, gente, eu tô de TPM porque eu tô comendo tudo. Isso aí é uma compulsão. Então você tá andando assim fora da TPM, fica aqui que eu vou te explicar por que que isso tá acontecendo com você, tá ok? Me fala uma coisa aí, você tá usando a comida pra se sentir bem? Então, passei um dia estressante, Ana, e aí eu vou lá e tomo uma cervejinha no final do dia para ficar tudo bem. Eu conheço pessoas assim. Aí passei um dia muito com raiva, briguei com não sei quem, aí eu vou lá e mereço passar na padaria e comprar alguma coisinha. Então você usa a comida depois de um dia estressante, ou quando não tem nada para fazer, ou quando está muito feliz, ou então quando está triste. Pois é, isso aí também é compulsão alimentar. Porque quando a gente está bonitinho, né, fazendo o emagrecimento ali, vem um problema assim, e aí o sabotador fala assim, já que você fez errado, desiste, porque não vai dar certo mesmo. E aí você vai, desiste mais uma vez, e aquele ciclo vicioso continua. Mas não, isso não vai acontecer mais com você. Que você conheça isso aí ao ponto de identificar quando estiver acontecendo na sua vida. Opa, por que eu tô assim? Porque quando é TPM você já sabe identificar, né? Ah, eu tô comendo por causa da TPM. E quando não é TPM, você sabe identificar por que você tá comendo assim, além da conta? Pois é, então a minha meta é te ensinar isso. Eu vou contar uma história que é a minha história desta semana, que eu tive episódios terríveis de compulsão. Já tinha tempos que isso não acontecia e eu caí. Ah, meu Deus, mas a gente faz o melhor que pode, né? Então, o que aconteceu? Viajei, fazer amor, tudo lindo, maravilhoso, comidas, na semana retrasada, tudo certo. Aí, lá a agenda já começou aqui, aí começou a aparecer um monte de contatos novos, e eu falei, semana que vem, ou seja, fui jogando um monte de coisa pra semana passada. E aí, a agenda, eu olhei e falei, nossa, isso, um monte de coisas novas. E além de tudo, que isso aí tá tranquilo, né? A gente já tá acostumado. Começou as aulas do meu filho mais novo, que ano passado não teve essas aulas online. E aí, eu me vi numa situação onde eu tinha que ficar ali, presa, de 1h da tarde às 5h30 do lado dele. Eu falei, gente, e os clientes que eu tenho agendado, que eu marquei tudo aqui, como é que eu faço? E daí, quando eu me vi assim, desesperada, quem que eu chamo, quem que me acorde? Me deu uma dor no estômago, acho que eu fiz assim um trauma, um alto impacto, e eu comecei a produzir muito ácido clorídrico. Aí do estômago, fiquei doendo, fraca num dia, aí no outro dia foi pro intestino, o que produziu em excesso no estômago foi lá pro intestino, eu comecei a sentir isso, tem no intestino, e aí melhorei. No outro dia, passou uns 2 dias, lá pra quarta-feira eu melhorei, mas aquela confusão ainda continuou. E qual foi o resultado disso? Quando você está diante de coisas novas, pensamentos de futuro acelerado e o meu gatilho é a ansiedade, o que aconteceu? Eu entrei nesse processo, caí de gaiato ali. E aí, a semana foi, né? Quando foi chegando o fim de semana, eu falei, gente, mas que vontade de comer um doce. Quase que eu comprei um doce no sinal. Olha, gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu vi a mulher assim vendendo cocada, pé de moleque, tinha mais uma outra coisa, devia ser cajuzinho. Quase que eu comprei um negocinho no sinal. Por pouco eu falei, gente, por que eu tô querendo esse negócio esquisito? Aí foi me dando uma vontade de comer doce, eu comecei a comer chocolate, daí eu comecei a comer uma bala, e meu filho lembra assim de coisa, eu comecei a chupar pirulito, bala, eu falei, Aí eu lembrei, falei, a semana tá vindo o resultado agora. Então a semana começou na segunda esse problema, o resultado veio lá no final de semana. Então sábado, domingo, segunda, eu ainda tava devorando a casa. Então num momento de turbulência ali, tranca aqui, você não come, né? A hora que passa, que o negócio dá uma desacelerada, você começa a comer até as paredes. E
que eu fiz? Aí, o que eu fiz? Segunda-feira, eu tava lá na minha mãe. Não, antes de chegar lá, eu tomei um café da tarde. Lá para as 2h30, mais ou menos. Aí, atendi 2 clientes, voltei com a fome de doer a barriga. E tomei um segundo café da tarde. Aí, fui lá na casa da minha mãe, tinha um bolo de cenoura quentinho que ela tinha acabado de fazer. Tomei o terceiro café da tarde. Pensa, só de café da tarde eu tomei 3. Depois, ela foi e fez uma sopa de janta. Eu tava lá, eu tomei a sopa, ou seja, eu comi tudo. Só à tarde, 3 cafés da tarde, depois a sopa. Pensa! Isso é uma pessoa normal? Não, isso é uma pessoa que está em pleno estágio de compulsão alimentar. E eu que ensino, fui refém. Diante de um problema que aconteceu segunda, terça, quarta, chegou o final de semana, desandei. Você está se identificando? Alguns episódios, algumas coisas que acontecem? E o problema é que tem gente que não consegue perceber isso e vive assim. Vive comendo errado e não tem aquela fase que piorei, agora voltei ao meu normal. Não, a fase está sempre na compulsão, sempre na compulsão. Daí que é o grande problema da pessoa não conseguir emagrecer e colocar tudo a perder, ficar ali no excesso de peso. Então, ó, começa a perceber no seu dia a dia, quando você estiver atacando as coisas, como se fosse uma TPM. Você fala, gente, mas não tá na época, por que eu tô assim? É um episódio, aí eu vou te ensinar, calma que eu vou te ensinar o que você tem que fazer, como é que você tem que pensar e como é que a gente vai identificar isso aí. Então, vamos entrar no conteúdo? Chega de papo? Chega de história? Então, ó, me conta, você é daquela pessoa que sente uma necessidade de comer mesmo sem fome física? Não tô com fome física, mas me deu uma vontade de comer alguma coisinha. Ou você não deixa de se alimentar mesmo que você está satisfeita? Eu já comi o suficiente, meu estômago já tá satisfeito e eu não paro. Ah, só mais uma pipoquinha, só mais um amendoinzinho, só mais. Você come grandes quantidades de comida em pouco tempo? Se você falou sim, ou pelo menos um sim, pois é, isso aí é compulsão alimentar. Então tá na hora de identificar. Já aprendeu a identificar? Comendo sem fome física, comendo grandes quantidades em pouco tempo e mesmo satisfeita não para de comer. Tá bem? Pegou? E olha só um dado muito importante, 92% das pessoas que estão acima do peso é por compulsão alimentar. Olha só, não é por problema hormonal ou glandular, isso aí é 8% só. E o que as pessoas falam? Ah, eu tô acima do peso porque eu tenho hipotireoidismo, minha tireoide está descontrolada. Não, 92% é perder o controle diante da comida. E aí o que acontece? Você se sente mal, você não sabe mudar essa situação e por se sentir mal você vai lá e come mais um pouquinho. Isso aí vai te levando ao excesso de peso. Então se liga aí, hein? Se liga aí. Mas a maioria das pessoas, além de estar dentro dos 92%, desenvolve esses 8%. Porque é difícil de você pegar uma pessoa acima do peso que não tem problema hormonal. É difícil. Porque os maus hábitos, o excesso de peso, leva a pessoa a adoecer. As glândulas, a adoecer os seus hormônios e neurotransmissores. Outra coisa, a compulsão, ela tá sempre ligadinha, sabe aquela amiga? Associada a uma ansiedade. Então, toda pessoa que é compulsiva, ela tá ansiosa por alguma coisa. Parece que tá me lendo, né? O meu gatilho, o meu motivo é sempre a ansiedade. Então, a ansiedade, ela pode ser o motivo, o gatilho de várias coisas, inclusive a compulsão, que elas andam de mão dadas. É prima, sabe? Amiga que não larga. Pois é. E o que são gatilhos, Ana? O que são esses motivos aí? São sensações, são sentimentos, igual eu contei a história lá aquela semana. Acontecimentos no dia a dia ali, referências que você aciona na sua mente inconsciente. Eu não queria desenvolver a compulsão por causa desses... É inconsciente, você fica pensando e tentando resolver na mente. Então, isso aí vai resultar num padrão de comportamento alimentar compulsivo. E por que, Ana? Porque o fato de eu ficar lá pensando e ficar meio assim estressada, isso aí aumenta o hormônio do estresse, que é o cortisol, o grande vilão, né? E o que o cortisol em excesso faz? Ele desequilibra essa balança de fome e saciedade.
eu começo a comer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, e eu não fico satisfeita nunca. E o que é isso? É a compulsão alimentar. Então se liga aí em todos esses sintomas. O que é ansiedade? Eu falei na live da quarta-feira passada, mas vou dar uma voltada rapidinho, porque elas são amigas, né? Elas estão sempre juntas. Então a ansiedade é um estado de alerta, tipo hipervigilância, de apreensão ou medo provocado por alguma coisa que você está antecipando, alguma situação que o seu corpo, o seu cérebro, na verdade, entende como perigo. Opa, será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso? Será? E agora, meu Deus, entendeu? Então, toda essa situação que você traz na mente de, meu Deus, e agora? Será que eu vou dar conta? Uma situação desagradável que está por vir lá do futuro, que você está antecipando na mente, é a ansiedade. E ela vem sempre acompanhada por sintomas de tensão, né? Você começa a ficar meio com a musculatura assim doendo, hipervigilante, a pupila dilatada, o coração mais acelerado, a respiração mais ofegante. Então tudo começa por onde? No pensamento, gente. Olha o poder do pensamento, começa lá. Então você tem que observar como é que tá esse tal desse pensamento aí, porque ele tá te levando a todo esse desastre aí. Então agora, você sabe o que é compulsão, se você tem algum desses sims que eu falei ou não. Você sabe o que é o motivo, que é o gatilho que desenvolve. É como se apertasse o revólver ali para desenvolver essa comelança toda. E você sabe também o que é ansiedade. Então nós vamos entrar nos 5 passos para acabar com essa compulsão. Porque se eu aprender esses 5 passos, eu resolvo. Sabendo identificar, eu resolvo esse problema aí para não levar ele adiante. Por exemplo, eu desenvolvi um episódio de compulsão alimentar sábado, domingo, segunda. Hoje eu já tô de boa, mas eu identifiquei e aí eu não, ponto final, basta. Porque tem pessoas que não conseguem identificar e vivem ansiosas e vivem compulsivas. Aí não tem jeito de ser magro, né? Aí você vai sempre estar acima do peso, porque você nunca vai deixar de comer com compulsão ali, você já vicia a sua mente. Então vamos pro primeiro passo ali. O primeiro passo você tem que saber, pega uma caneta e um papel, anota. Você tem que saber identificar quais são os motivos emocionais que está te fazendo comer. Se você conseguir identificar qual que é o motivo, o meu é sempre ansiedade. Eu não como porque eu tô triste, porque eu tô estressado, porque eu não tenho nada para fazer, não. Então, se você souber identificar qual que é o motivo emocional, o gatilho ali que dispara a compulsão, você vai saber onde está a causa, que o importante é descobrir a causa, a raiz ali da compulsão que está te levando a ter esse comportamento contrário à sua vida saudável. Então, você vai pegar um diário aí, pega uma caneta mesmo, um papel, e você vai começar a descrever todos os motivos, os gatilhos emocionais que te levam a comer. E aí você vai fazer essa pergunta para você. Quando você tá comendo igual doida, eu tava comendo igual doida, o que tá acontecendo comigo, hein? Aí a pessoa vai falar, eu tô de TPM? Não tô de TPM, o que tá acontecendo comigo? Eu tô muito sozinha. Será que eu tô me sentindo, se bateu uma solidão? Aí eu vou lá na geladeira para poder preencher esse vazio? Ou a gente come para preencher um vazio ou para eliminar um excesso. Então, excesso de preocupação, excesso de estresse, excesso... Ou então para preencher uma falta de amor, um vazio ali. E aí, nesse caso, qual que é o motivo emocional? Qual que é o gatilho? A solidão. Ana, então quando bater isso, o motivo que vai me levar a comer é a solidão. E aí você vai falar assim, o que está acontecendo comigo? Será que é estresse? Chego no final do dia, eu ataco a geladeira. Eu tô mais nervosa, eu tô estressada, eu tô procurando alívio na comida. E aí é no momento que eu relaxo que eu busco esse monte de comida, não é na hora do desespero, né? Então o desespero provavelmente está acontecendo durante o dia todo, no trabalho, com o chefe, com o patrão, com os funcionários, com as coisas lá. Aí chega no final do dia estressado, começa a comer tudo que vê pela frente. Será que é porque é briga? Será que é cansaço? Será que é ócio? Porque o dia inteiro à toa, nada para fazer, não aguento mais meu trabalho. Será que é meu marido, minha esposa? Ai, meu dia, só problema, não aguento mais esse cansaço, esse estresse, não é assim? Que é o discurso que vem. E aí, o que eu tenho que fazer? Comer? Não!
Aí você começa a se cobrar, né? Nossa, falta de tempo, não me deixa caminhar, não me deixa fazer exercício, não tenho vontade de fazer nada. É só comer e cair na cama. E eu ainda tenho que malhar, eu ainda tenho que treinar, eu ainda tenho que fazer dieta. Ah, não tem jeito. Então, o que está gerando tanto esse cansaço em você? Você tem que descobrir, que aí é a raiz do problema. Por que eu tô indo para comida para procurar descanso? Por que eu tô indo para comida? Será que a comida vai me trazer esse descanso? A comida é cama? Não, né? O que eu posso fazer para resolver esse cansaço, esse motivo emocional, esse estresse, essa raiva? Então você tem que pensar em arrumar uma solução para o problema que não seja comida, porque comer não vai resolver. Você vai 5 minutos sentir um prazer, mas depois vai piorar o problema, porque o problema vai continuar lá e você vai ter um outro problema, porque você não come alface, tomate, salada, pepino, não, você come coisas calóricas, que vai gerar um outro problema de saúde, de insatisfação com o seu corpo. Então você sempre tem que fazer essa pergunta antes de ir lá atacar a comida. Qual que é a solução para esse cansaço, para essa briga, para esse estresse? O que eu preciso fazer para resolver esse problema? O que está acontecendo comigo? Ah, Ana, o motivo emocional é depressão, ou então é ansiedade. A gente não tem que ficar vivendo no passado e nem vivendo no futuro. Eu tenho que viver o quê? O aqui e o agora. E aí o que acontece quando a gente está lá no futuro ou lá no passado? A gente entra numa posição de vítima e começa a reclamar. Você conhece alguém que reclama o tempo todo? Ai, meu Deus, por que eu tô sofrendo tanto assim? Por que minha vida? Nananã. Ah, entendeu? Você conhece, né? Talvez a gente se conhece. Então você tem que pensar assim, ó, o que eu vou fazer hoje para minha vida ser diferente amanhã? Será que eu não devo ficar alimentando esses pensamentos ruins e de reclamação na minha cabeça? O que eu posso fazer para resolver essa situação aí, para resolver esse problema? Porque a ansiedade vai tirar o seu sono e pensa você com tudo isso ainda não dormir. E aí você vai comer para preencher esse vazio ou esse excesso, entendeu? Então a solução tá lá nos conflitos emocionais que você está vivendo antes de disparar a comilança, antes de disparar o gatilho. Que esses conflitos ali estão te impulsionando para a comida. Pega o caderno, anota o que está te levando a comer e descubra o que é para você resolver. Depois que você resolver, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Segundo passo, pegou? Por isso tem que anotar. Se você não anotar, você vai esquecer, não vai adiantar nada, tá gastando tempo aqui na live. Segundo passo, a gente tem que resolver o que vem antes do gatilho, antes do motivo emocional que me levou a comer. Então, como é que é? Como é que é a minha relação com a comida? Então, o peso que eu tenho hoje é resultado do meu relacionamento com a comida. O meu relacionamento com a comida é um relacionamento falido, onde eu como qualquer coisa, como que dá, não dou aquela importância para a comida saudável, não presto atenção mais no que eu como qualquer coisa, qualquer hora, tanto faz. O negócio é preencher essa angústia, preencher essa necessidade. Eu conheço algumas pessoas, vou falar de duas aqui, que uma delas não come nada. Por exemplo, toma café da manhã, o mais prático possível para não dar trabalho, pão, que é o mais prático, leite, né? Leite com Toddy, pão, café com leite, que é o mais fácil. Às vezes almoça, às vezes não almoça. E sabe qual que é a próxima refeição? 8 horas da noite, lá no horário de lanche do trabalho. Pensa, criatura! Como é que tá essa relação com a comida? Péssima! A outra, aí depois vai dormir, não come mais nada não janta, não come mais nada. E o lanche é saudável? Não, é torrada com chá, que é mais fácil também. Agora a outra, acorda tarde, porque dorme tarde, as duas dormem tarde, ó, o problema de dormir tarde, acorda tarde, então muitas vezes não toma café da manhã e muitas vezes não almoça. Então a segunda normalmente não toma café da manhã e nem almoça, vai comer 4 horas da tarde lá no lanche do serviço. E como é tudo corrido, não tem tempo de
comprar e preparar uma refeição saudável. E como que tem lá chips, refrigerante e essas porcarias que vendem nesses camelô, sei lá como é que chama. Aí vai comer em casa a hora que chegar à noite. Se tiver, a filha fez janta, come. Se não, pede um sanduíche, uma pizza. Agora me conta como é que tá a saúde dessa pessoa. Boa? A vida tá boa? Não, não tá boa. O relacionamento com a comida tá falido. Então você tem que começar a prestar atenção nisso aí. E aí você vai fazer a pergunta: qual que é a solução para eu resolver esse relacionamento falido? Por que eu tô fazendo isso comigo? Falta de planejamento? Falta de tempo? Falta de saber o que é importante, o que é bom para mim, de ver assim, os nutrientes? Ou eu tô comendo essas porcarias porque eu tô querendo preencher esse vazio ou aliviar esse estresse? Então, você precisa, em primeiro lugar, acabar com esses pensamentos do relacionamento falido, antigo, porque senão você vai acabar sempre agindo da mesma forma que agia antes, daí você não vai conseguir ter a saúde que você merece, que é seu por direito. Você está jogando lixo. E depois você já sabe, né? Então você vai, pensa aí, fecha o olho, tenta reviver uma situação que você teve compulsão. Eu já até lembrei, comendo aquele tanto de coisa na segunda-feira, esses 3 cafés. E veja qual que é o sentimento, qual que é o pensamento que você teve antes de atacar a comida. Normalmente vem os sabotadores, né? Se eu comer só um pouquinho a mais hoje, depois eu recupero. Aí a gente vai colocando frases no lugar, né? Você tem que descobrir qual que é essa frase aí que você coloca. Por quê? Porque se você souber identificar qual que é essa frase, vai ser muito mais fácil, porque você vai falar: é isso aqui que eu conto pra mim, pra dar desculpa, é essa mentira que eu conto pra mim, pra comer e me sentir bem. Então, você tem que perguntar: o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, o que eu tô falando comigo antes de atacar a comida, que vai levar a desenvolver esse motivo emocional, esse gatilho emocional. Tem uma aluna que ela fala assim, eu vou comer tudo logo, porque eu acabo isso logo hoje, e amanhã eu começo a fazer saudável, só que amanhã não chega nunca. Vou comer essa caixa de bombom toda hoje, porque amanhã eu entro no prumo, só que não entra. Vou comer esse bis todo, e assim vai levando a vida desse jeito aí. Então, por exemplo, vamos supor que o gatilho ali, o motivo emocional é a briga. Eu briguei com minha mãe, com meu chefe, com minha irmã, qualquer coisa. O que você está pensando? O que você está sentindo nesse momento aí do gatilho que você vai comer porque você está brigado? Você está com ódio, com raiva, com culpa, com remorso? Como é que está o seu sentimento ali? E aí o que você faz? Você vai para a comida para aliviar esse estresse, esse sentimento de raiva. Aí, o que você tem que fazer? Resolver esse problema, dar uma volta, respirar, sair de casa, conversar com a pessoa, esfriar a cabeça, e não ir para a comida, porque a comida não vai resolver o problema, percebe? Então, tem sempre um gatilho, que é um motivo emocional que vai te fazer comer. Tem um sentimento envolvido, qual que é? Raiva, ansiedade, estresse. Tem um pensamento antes de atacar a comida. Qual que é a desculpa que você fala para você? Mas eu tô com tanta vontade, amanhã eu resolvo. No dia a dia ali, cada vez que você sentir que você tá fazendo isso, tendo compulsão, atacando a comida sem ser fome física, você tem que parar. Identificar o pensamento. Qual que é a desculpa que eu tô dando para comer isso aqui? O que eu tô sentindo? Por que eu tô fazendo isso? Já sei, porque a semana foi assim assada, porque hoje de manhã aconteceu aquilo ali. E você pega o papel aí e vai escrevendo tudo no papel. O que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, pra gente ir pro terceiro passo, que é dominar isso aí, dominar essa compulsão. Eu tenho uma ficha onde, quando você conseguir identificar isso tudo aí, você vai ler ali aquelas frases, vai tomar um copo de água e aí daí você resolve se você vai atacar a comida ou não. É uma técnica excelente que eu ensino para as minhas alunas. O terceiro passo é dominar esse impulso. Quando eu vi, eu já comi? Não. Então você tem que aprender a dominar esse impulso. E aí, o que você tem que fazer para aprender a dominar antes de ir e atacar a comida? O que eu tenho que fazer para não ir lá e atacar a comida? O que eu tenho que pensar? Você tem que pensar assim, antes de atacar, você tem que pensar no longo prazo. Que vida que eu vou levar?
O que vai acontecer se eu escolher esse prazer aqui momentâneo e não o prazer tardio? Você tem que colocar na balança ali. A vida tem sempre dois caminhos, o caminho da obesidade, de tudo que eu vou deixar por conta do excesso de peso, por todas as dificuldades que eu vou passar por estar acima do peso, pela vida difícil, complicada, que não é uma vida nada boa. E aí, o que você vai fazer para reforçar isso aí? Você vai escrever tudo que você passou por estar acima do peso. As brigas que eu já tive, as vergonhas que eu já passei, os biquínis que eu já não vesti, não ir à praia, o bullying que eu sofri. Você vai escrever toda a dor que você passou, porque isso aí nós vamos colocar na balança. E você vai colocar na balança. Aí depois a gente vai colocar o céu, que é todas as coisas boas que eu vou colher se eu não atacar a comida. Então você vai relatar ali tudo, a praia que você vai poder ir, o vestir, o biquíni, aquelas roupas que estão no armário guardado. Você vai ser um orgulho para sua família. Você vai poder relacionar ali sem vergonha. Então, na hora que você estiver ali diante da pizza, do brigadeiro, da torta, você vai escolher que vida que eu quero. Você já tem ela escrita no papel. Essa vida aqui de dor ou essa vida de céu? Que vida que eu quero para mim? E aí, na hora ali, você vai escolher. Ah, então antes de atacar a comida, eu vou fazer esse exercício aí. Qual que é o meu grande porquê? Qual que é a minha grande motivação? E você vai pôr tudo na balança. Daí, você vai escolher. E aí, se fosse fácil emagrecer, tava todo mundo magro. Mas não tá por quê? Porque muita gente só quer reeducar a boca e fazer exercício, mas não resolve só isso. As pessoas assim voltam a engordar se não trabalhar a mente. Então, toda dor ali no curto prazo, que eu vou falar, não vou comer isso aqui, eu aprendi a dominar meu impulso e tal, vai te levar a um prazer em longo prazo. E todo prazer em curto prazo ali, vai te levar uma dor. Então, Ana, eu quero esse prazer de comer, vai te levar uma dor lá no futuro.